No entanto, esse serviço, né, que faz com que a gente tenha contato com a criança a partir do direito, ele tem uma história na tradição brasileira, né, que está diretamente ligada à sexualidade. Né? Eu pergunto para vocês, qual que é a tradição? Qual que é a ligação do serviço de acolhimento com a sexualidade humana? Então, o abrigo, não é? Originalmente, os orfanatos, estão ligados a esconder a vergonha. Não é? O lugar onde a gente escondia a vergonha. A vergonha do quê? Dos filhos fora do casamento. Então, é interessante, né? Até 1916, não é? A legislação que a gente tinha no Brasil era a legislação portuguesa, não é? Que só entendia como casamento, não é? O casamento que acontecia na Igreja Católica. Portanto, todos os filhos, não é, fora do casamento, judeus, por exemplo, não estavam numa situação regular, de acordo com a legislação brasileira. Não é? Em 1916, a gente vai, então, com o primeiro Código Civil brasileiro, a gente vai regulamentar o casamento fora da igreja. Não é? Então, mas ainda tem essa ideia do casamento, não é? Protegido pela legislação. Não é? E na lei criminal, não é? A gente poderia penalizar aqueles que atacavam o casamento. Não é? Portanto, a origem dos orfanatos, e não é à toa que estão ligados à igreja, está ligado também a essa questão da sexualidade da mulher, não é? E da repressão da sexualidade, e, portanto, de esconder o fruto dessa sexualidade. Não é? Acho que muita gente aqui estudou serviço social, no serviço social, na psicologia, quem estuda um pouco isso, não é? Sabe das rodas dos enjeitados, enfim, não é? Um pouco isso que a gente discute, mas como não é, no nosso campo de debate aqui, a discussão sobre sexualidade se dá, o orfanato é um aparato, um dispositivo de uma determinada sexualidade. Não é? Quando a gente fala de reordenamento institucional, do que a gente está falando? Não é só de mudar o número de crianças, não é só de mudar, ter equipe técnica, não é como estão nas orientações técnicas, mas justamente de repensar essa mentalidade. Não é? Repensar essa mentalidade, como a gente significa, não é, a sexualidade dessas famílias. Não é? Pensar que essas famílias tiveram prazer, não é? Como a Renata acabou de descrever, tiveram desejo, e tiveram filhos, e tiveram alguns episódios na vida que fizeram que as crianças acabassem no abrigo. Não é? No entanto, a gente tem uma dificuldade, não é, de olhar para essas relações dessa maneira. Não é? Essas famílias são vistas sempre como deficitárias, não é? A gente vai ouvindo os comentários em relação à família, e muitas vezes estendendo esses comentários à própria sexualidade da criança. Não é? Famílias que têm muito filho, que não têm moral, que transa com qualquer um, enfim, são coisas que a gente vai escutando no abrigo. Não é?